Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Vamos ao texto bíblico da Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler o que a gente considera de parte B, a partir do versículo 27. É muito bom estar com vocês novamente, participando desse culto diferente, especial. Não é um culto comum, é o culto de ceia. Eu vou fazer leitura na versão NVI, vai estar um pouquinho diferente do que está ali no telão, mas o sentido você já conhece bem, né? Vou ler dos versículos 27 até o 30. Tá lá. Vocês são especiais. Jason é fora de série. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo e, então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém? Pode sentar. Está muito lindo o ambiente, em todas as esferas. É muito bom quando a igreja inteira se reúne para adorar o Senhor. Deus seja louvado. Eu já ouvi aqui, já me disseram como foi essa manhã. E com certeza não será diferente para nós agora. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Nós estamos na igreja há aproximadamente 20 anos. E eu não me recordo de ter ouvido alguém ministrar num culto de ceia sobre o texto da ceia que a gente lê. É muito raro isso acontecer. Porque são tantos os assuntos que a gente pode tratar num culto de ceia, que é pertinente à ceia, que parece que esse texto ele acaba passando despercebido da gente. E eu devo te confessar que eu quis evitar esse texto muitas vezes. E procurei outros textos que eu pudesse usar nessa noite, que faria sentido, mas o Senhor não quis. Então nós vamos ser fiéis numa pregação expositiva a respeito desse texto aqui, que é necessário para nós, é uma mensagem de amor do nosso Pai, que já foi cantado aqui, né? O tanto que Ele nos ama. E deixa eu te falar um negócio. Quem ama, educa os seus filhos. Não é verdade? Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, motiva, incentiva, pega no colo quando é preciso, porque Ele tem um cuidado especial com os seus filhos. Os filhos de Deus e as filhas estão aí? Você quer ver o cuidado do Pai conosco nessa noite? Por meio da palavra, você está pronto? O culto de ceia para mim é um culto muito especial e diferenciado. Ele não é um culto comum, né? Se você perceber no culto de ceia, como eu costumo dizer, a gente encontra pessoas que em outros cultos talvez a gente não encontre. Talvez você não encontre a pessoa que está do seu lado no culto da vitória, no culto de ensino. Talvez você não conseguiu encontrá-la na IBD nessa manhã, na consagração. Mas quando é o culto de ceia, há uma motivação diferente no crente para ele vir para a igreja. É ou não é? É diferente. A força que ele não encontra para vir no outro culto, no culto de ceia, ele encontra essa força. A motivação que talvez ele não tenha para vir na terça, aquele cansaço que o domina, no domingo de ceia esse cansaço não o domina. É a coisa mais linda de ver. Você pode perceber que para mim e para você é um culto especial. É diferente. A gente só se esforça
sobremaneira para aquilo que tem muito valor para nós. A gente pode até deixar um ou outro culto, não é que não tenha valor, mas o culto de ceia, ele tem um valor especial. Não é verdade? Você concorda comigo? Que ele é um culto diferente? A atmosfera da igreja fica diferente. O ambiente fica mais espiritual. Parece que o céu se abre, parece que os hinos, eles fazem mais sentido, parece que a igreja está mais receptiva. É algo diferente o culto de ceia. E faz-se necessário, querida igreja, para os nossos dias, diante de tantos movimentos que nós estamos vivendo para ver, se passando por igreja, se passando por evangélicos, não dando mais o devido valor à ceia, que nós precisamos resgatar o ensinamento bíblico e o que isso de fato significa para a sua igreja. Não é que você não saiba, mas de vez em quando, pela força do costume, pela força do hábito, a gente acaba vindo para o culto de ceia e não pensando no que de fato ele significa. Parece que com o passar do tempo a gente vai se acostumando a mesmo vir com uma motivação diferente, de uma maneira especial, mas a gente não para meditar o que significa o culto de ceia. O que é a ceia? Porque nós estamos aqui convidados a participar da mesa do Senhor. E de vez em quando a gente precisa voltar a pensar um pouquinho melhor nisso. Precisamos ser lembrados, porque a correria do dia a dia e o número de cultos e o que a gente está vendo por aí afora está começando a nos mostrar que os dias são difíceis. Mas há valores que são inegociáveis. Há valores que a igreja do Senhor, eu e você, não podemos deixar de lado e nem podemos negociar. E este é um deles. Eu quero colocar um tema nessa mensagem, para mim e para você, que é: o que eu devo ter em mente ao participar da ceia do Senhor? O que eu e você precisamos ter em mente no nosso coração ao participarmos do corpo e sangue de Jesus Cristo, que é o que simboliza essa linda mesa que está aqui com esses alimentos. O que nós precisamos ter muito claro dentro da nossa mente, porque ainda que seja um culto diferente, ainda que seja um culto especial, memorável, é um culto de responsabilidade tremenda para quem é convidado a participar dele. É um culto que exige dos participantes desta mesa uma consciência clara, limpa, aflorada e alinhada com os valores de Deus para esse culto. E é sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho nessa noite. Perceba que quando Paulo começa a escrever a sua carta aos Coríntios, havia algumas coisinhas lá que nós precisamos entender, né? Primeira coisa que eu quero mencionar para você é que naquela igreja de Coríntios haviam problemas que persistiam, que os pastores locais não conseguiam resolver, que os crentes que eram ali pastoreados não davam importância, mas que Paulo, ao saber, começa a tratar. No primeiro capítulo, no verso 10, o apóstolo Paulo, na sua carta, ele vai começar a tratar desses problemas e vai expor que naquela igreja, ainda que ela fosse extremamente vaidosa pelos dons que havia entre eles, ainda que ela fosse extremamente orgulhosa daquilo que haviam recebido de Deus, da sua fé, dos dons, da sua riqueza, da sua opulência, eles não tinham percebido que havia problemas entre eles que precisavam ser resolvidos. E Paulo começa a dizer: olha, eu estou escutando que entre vocês, chegou até mim, que há uns probleminhas aí que nós precisamos resolver, que são urgentes. E pasme você, eram problemas
que talvez eles não dessem muita importância, porque nós costumamos considerar e classificar pecados e problemas em determinados níveis, né? Pecadinho, pecado, um pecadão. Ou isso foi sério, hein? Aquilo ali nem tanto. Mas nós precisamos entender qual é o olhar de Deus para problemas que a gente não dá muita importância, que parece que a gente dá importância a adultério somente, a problemas de roubo, né? A algumas outras coisinhas, mas vamos olhar pela ótica divina o que ele dá importância também, né? Coisas que passam despercebidas para a gente. Ele está dizendo aí, eu ouvi falar que aí no meio de vocês tem umas coisas que eu não ensinei. Eu não consigo entender, eu vou conjecturar para você, tá? Eu não consigo entender por que alguns estão dizendo, eu sou de Paulo, hein? Eu sou partidário. Eu sou de Paulo. Aí tem um grupo que diz que é meu, outros estão dizendo, não. Nós somos de Apolo. O cara da Bíblia, o crânio que entende, que explica, que tem um conteúdo e uma oratória assim, de outro nível. Não, nós somos de Cefas, nós somos de Pedro, porque Pedro andou com ele. É igual nós assim, ele é meio grosseiro, porque ele não teve muito estudo, muita cultura, então a gente se identifica com ele. Aí tem um outro grupo que diz, não. Nós somos os espirituais. Nós oramos mais, nós entendemos mais, nós não nos misturamos com essas coisas aí, nós somos de Cristo. Nós não damos bola para esses grupos aí. Nós somos os espirituais aqui, da região. Nós somos lá de cima, somos de Cristo. E Paulo passa a repreendê-los por mais algumas coisas. E quando chega no capítulo 11, ele vai tratar desses problemas de uma maneira mais objetiva, mais clara, mais transparente. E ele vai, a partir do versículo 17, dizer, olha, esses problemas entre vocês persistem. Vocês ainda têm um problema muito sério entre vocês. E vou repetir, ele não vai mencionar adultério, ele não vai mencionar roubo, ele não vai mencionar assassinato, não, ele vai dizer, ei, vocês seguem divididos. Há ainda divisão entre vocês. Aparentemente, está tudo lindo, né? Mas há problemas e a gente precisa resolver. E ele vai começar a condená-los de uma maneira tão sucinta como um pai corrigindo seus filhos e vai dizer, ei, eu não vou elogiar vocês no que eu vou instruí-los aqui em diante. Porque quando vocês se reúnem para a ceia, quando vocês se reúnem para participar do corpo e sangue de Cristo, vocês se reúnem com uma mentalidade equivocada, com sentimentos que não competem mais a vocês. Porque eu ouço que vocês não se reúnem para a ceia, e a ceia deles não era igual à nossa. Cada um trazia o seu alimento de casa e ali se reuniam e ali comemoravam o corpo e o sangue de Cristo. A nossa é tudo muito bem organizada, mas na época deles não era assim. Cada um trazia o seu prato. E se havia divisões sociais na igreja, como vai haver até o dia que a gente foi embora daqui. Rico, pobre, negro, pardo, branco, loiro, moreno, careca, cabeludos, barbudos, sem barba. Vai ter de tudo. Porque é a sociedade, é a igreja formada de pessoas da sociedade. E ele vai dizer, nisso eu não vou elogiar vocês não. Tem uns problemas sérios aí. E essa divisão não pode perdurar. Quem olha parece que está tudo lindo. Vocês louvam, vocês cantam, vocês se alegram. Vocês participam do culto. Mas a disposição espiritual e o coração de vocês está longe do propósito da ceia. Querida igreja, entenda, diante de tantos movimentos que nós vimos no nosso dia, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vacinados contra coisas que estão acontecendo aí fora, e espero eu
que isso não esteja acontecendo entre nós, entre o nosso povo. E perceba, a palavra ela vem para curar, mas ela também se antecipa para vacinar-nos de problemas que já adentraram em outras igrejas por aí afora. E aí depois, com a nossa consciência, a gente vai ver em qual parte a gente está. Se a gente precisa ser curado, ou se a gente está sendo vacinado nessa noite. Mas alguma coisa boa Deus tem conosco. Eles têm um problema de divisão, de discórdia e de confusão. E Paulo está dizendo, vocês não dão atenção a essas coisas pensando que Deus não se importa? Não, Deus está de olho nesse negócio. Porque o sentido da ceia é para unir. É comunhão e não divisão. E Paulo passa então a escrever o seu texto. Ei, escute. Quem não tiver a consciência alinhada com os valores de Deus, é indigno ao participar desta solenidade. Quem não estiver alinhado com o valor que o Senhor dá ao corpo e sangue do seu filho, não está fazendo da forma correta. E vai ser culpado do corpo e do sangue, do sacrifício de Cristo. Tanner, onde é que você tirou isso? O texto diz isso, que é lido todo mês na ceia. E passa como uma leitura simples e a gente muitas vezes não dá atenção. E aí a gente fica, pô, tá tudo bem no casamento, tá tudo certinho, tá tudo legal, tá tudo jóia. Não murmurei, não falei mal de ninguém. Tá uma maravilha, vou para a ceia com alegria. E quando chega na ceia, não, né? Ali não dá, vou até procurar um outro lugar para sentar aqui. Havia esses problemas lá. Não é um problema peculiar dos nossos dias. Paulo já lidava com isso. Era natural, né? Muito mais aflorado até do que em nossos dias. Mas havia esse problema lá. E ele queria resolver. Porque ele sabia o mal que era uma reunião daquele tipo. E ele vai dizer, ei, meus irmãos, esse não é o sentido do culto de ceia. O sentido é união. O sentido é comunhão. O sentido é propósito. Porque o culto de ceia não foi a igreja que instituiu. O culto de ceia não foram os apóstolos que instituíram. Foi o próprio Senhor. O culto de ceia é um culto de aliança. Primeiro, entre Deus e os homens. Para que então haja aliança entre os homens, entre a igreja. É isso que ele estava mencionando. Então a primeira coisa que você tem que entender, que o problema que Paulo está falando à igreja de Coríntio a respeito da ceia, não era outro senão divisão, confusão, contenda. Obra da carne. Esse era o problema lá, tá? Referente ao culto de ceia. Segunda coisa que ele vai dizer, olha, vocês precisam ter discernimento. Mas nós temos esse dom espiritual. A gente consegue discernir espírito. Nós somos uma igreja abençoada. Eles, não é desse discernimento que eu estou falando. Vocês precisam ter discernimento do corpo de Cristo. Porque vocês não estão entendendo. Como assim não estamos entendendo? Vocês falam que entendem. Vocês professam que entendem. Mas as obras de vocês testificam que vocês não estão entendendo nada, que vocês não estão discernindo o corpo e o sangue de Cristo. E aqui nós temos dois sentidos. O primeiro é num sentido literal, de entendermos que com o seu corpo, com a sua vida, ele se sacrificou por todos nós. Você quer ver? Romanos, eu vou mencionar algumas coisas aqui, depois você confere em casa. Romanos 5, dos versículos 8 a 10, vai dizer o seguinte: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus,
fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Sabe o que ele está explicando? Ele não foi uma mera figura de linguagem. Ele entregou a sua vida e sofreu no seu corpo a morte, para que essa aliança passasse a existir, para que o homem voltasse a ser reconciliado com Deus. O sacrifício dele, está dizendo Paulo aqui, foi real, foi verdadeiro. O preço foi muito alto. O apóstolo Paulo corrobora com essa ideia, dizendo: vós fostes comprados por bom preço, e preço de sangue. Mais um texto, Efésios 2:13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês, e deixa eu tornar mais, acrescentar algo, nós, que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Depois você pode conferir também, Colossenses 1:13, 2:14 e 15. O que ele está dizendo? Vocês precisam discernir que a instituição disso aqui se deu por um preço muito caro, de um homem sem pecado. É a expressão máxima do amor de alguém por outro. E não foi brincadeira. Sofreu, foi injuriado, levou o meu e o seu pecado, levou o pecado de todos nós lá naquela cruz. Então não é brincadeira esta aliança. E ele estava dizendo: parem, pensem, reflitam. Vocês estão saindo de casa para ir para o culto de ceia. É um culto memorável, é uma celebração, é uma aliança, é uma reconciliação, tudo maravilhoso. Mas não desprezem o valor que isso aqui tem. Tenham em mente o custo para que isso acontecesse e para você participar. É o que Paulo está dizendo. Vocês precisam ter discernimento do corpo dele. Não foi um homem qualquer, é o próprio Filho de Deus. Em nossos dias, parece que a gente trata isso tão levianamente, como se fosse um sacrifíciozinho, como se nós fôssemos o morango do amor, né? Nem vão falar mais maçã, que agora já vão substituir o negócio aí, né? Parece que a gente é a cerejinha do bolo do negócio. Parece que nós somos tudo, e a gente vem, às vezes, meus irmãos, com uma prepotência espiritual. A gente vem com um sentimento tão antagônico ao sentimento que deveríamos ter, que a gente vem para a igreja cheio de si, parecendo, a gente escolhe a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor gravata, o melhor vestido, a melhor saia, a gente põe aquele perfume que não usa no outro culto, mas a gente esquece que tudo isso não vai ter valor se a gente não discernir o corpo do Senhor. Parece que tudo é tão exterior, né? Parece que está tudo tão comum. Aramau yahash, migalahau yahas. Aperta aí. Segura nesse banco aí. E o segundo sentido é um sentido místico e espiritual, aonde ele vai ampliar, aonde ele vai nos alcançar, como igreja, como corpo. Veja bem, o mesmo apóstolo Paulo, falando em Romanos 12:5, ele vai dizer: assim em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. É o único corpo espiritual onde membros diferentes, diversos, de todas as nacionalidades, de épocas, tempos e estações, estão ligados um ao outro. E ele vai continuar, 1 Coríntios 12:27, ele vai dizer: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Ele ampliou, ele começou a tratar com o corpo do Senhor, com o corpo físico dele, e disse: agora, por causa daquele sacrifício, ele formou um corpo espiritual, destruiu a barreira que havia, o muro de inimizade, e juntou, unificou aqueles que não eram convidados, agora são.
Aqueles que não tinham direito, agora têm. Aqueles que não eram chamados filhos de Deus, agora são chamados filhos de Deus. Por causa desse sacrifício, vocês precisam entender. Vocês precisam pensar. E o que isso significa? Isso significa que no corpo de Cristo não há ninguém melhor que o outro. Aí no mundo é classificado as classes sociais, quem tem mais, quem manda mais, quem exerce maior influência, tudo certo nesses padrões. Aqui, corpo de Cristo, não pode ser essa mentalidade. Aqui vem o prefeito, o governador, o deputado, o senador, aqui vem o grande empresário, aqui vem aquele que nada tem, e Deus olha e diz, tudo igual. Que não tem um melhor que o outro. Ah, mas esse prega o mês inteiro. Tem problema. Aquele nem prega. Tem problema. É tudo igual para ele. As funções no corpo de Cristo não nos fazem melhor e nem pior. E nós precisamos entender isso com urgência, para sair dessa vaidade, dessa pompa que está inundando a igreja de Cristo em tudo que é parte, que parece que uns são melhores, os outros são não sei o quê, e tratamos com diferença aquele que tem mais seguidor, aquele que prega mais, aquele que tem mais não sei o quê, aquela que canta melhor, e isso precisa acabar, isso não vem de Deus. Choromau Yahá, Shuribai Yahás. Ah, vem fulanos cantar, maravilha, não tem problema. Ah, mas é a irmãzinha que vai cantar. Não, isso aí não é valor de Deus para nós. Precisamos entender, aqui não tem melhor. Ninguém tem posição privilegiada, não. Tem responsabilidades. É diferente. Responsabilidade não é posição privilegiada. É algo que Deus nos atribui. E quem dera a gente pudesse passar para o ladinho, não é verdade, pastor? Independente da posição social, condição financeira, como igreja, nós fomos colocados todos debaixo de um único lugar, a misericórdia de Deus. Como igreja, eu e você, independente da conta bancária, do carro que está lá fora, ou da bicicleta que está lá fora, se veio a pé, se vem aqui, ou quem chega de avião por aí afora, não tem problema. Independente disso, como igreja, é todo mundo igual. Todos dependemos da mesma misericórdia, todos desfrutamos do mesmo amor, todos temos um mesmo valor, porque Ele não pagou mais caro por um do que por outro, Ele pagou o mesmo preço por um e por outro. Olha que coisa linda, a igreja é o corpo místico, onde não há diferença para Ele, onde aquele que comprou diz, eu pago pelo Júlio o mesmo preço, eu pago pelo Claudésio o mesmo preço, eu pago pelo Tanner o mesmo preço, não é mais caro, tem o mesmo valor. Você tem o mesmo valor que a pessoa que está do teu lado. Isso é ser igreja. Isso é começar a pensar, eu vou para a igreja e quem eu vou encontrar lá teve o mesmo valor que eu. Aleluia. E o dono daquela igreja me valoriza como valoriza o pastor que prega, o irmão que canta, aquele que toca. Ei, lá eu sou igual. Aleluia. Ei. Dentro daqui, não pode haver o que havia em Coríntios. Inveja, ódio, rancor, mágoa, ciúme, coisinhas, obras carnais que vão levar a divisões, que vão levar a problemas sérios e que vão interromper o propósito. Qual é? A comunhão. Primeiro, vai interromper a comunhão com Ele. Porque não há comunhão na horizontal se não houver primeiro comunhão na vertical. Paulo estava dizendo, muito sério esse problema aí. Cuidem. Por quê? Porque essas coisas aí, ó, que vocês não estão dando bola, né? Porque parece que não é um escândalo, né? Ninguém está sabendo, está aí dentro do teu coração, né? Não foi aquele adultério, porque o adultério, meu Deus, está na mídia, né? Aquele tem que ser disciplinado.
Mas e quem fala mal do irmão? E quem carrega a raizinha de amargura? Ei, esses problemas interrompem a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, é muito sério. Ele queria, uma vez que vocês entendam isso, me diz qual é o problema de sorrir para a pessoa que está do teu lado com sinceridade quando você a vê. Qual é o problema de você estender a mão e dar um abraço, ou só estender a mão e dizer, que bom que você está aqui, que você venceu, que você não caiu, que você não está no mundo. Eu não sei como é que está a tua força, eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei como é que está a tua fé, mas é muito bom te ver aqui dentro. Entenda, você não é melhor que essa pessoa que está do teu lado. Eu não entendo como é que ainda tem pessoas dentro da igreja de Deus que quando vão cumprimentar estica a mão assim, ó, e nem olha no rosto. Eu não entendo como é que tem pessoas que recebem tão mal uma pessoa que vem para a casa de Deus. Eu não consigo entender. Isso para mim só soa como uma soberba espiritual que se acha melhor. Como se aquela pessoa que chegou não fosse digna. Deixa eu falar um negócio para você. Quem paga o preço é que escolhe. Quem põe a mesa é que diz quem senta nela. Quem é o dono é que sabe quem vai sentar. Não é eu e você que escolhemos, não. É Ele que diz, tu senta na minha mesa, tu senta na minha mesa. Mas Senhor, aquele ali vai sentar na minha mesa. Eu comprei ele também. Tem alguma coisa aí que interrompe a tua comunhão com Deus? Tem alguma coisa aí te bloqueando? Eu já estou partindo para o final. Lembre-se de uma coisa. Comunhão com Deus, problemas com Deus, nós temos um advogado. Quando o nosso problema é na vertical, nós temos alguém que intercede por nós. Nós temos alguém que advoga a nossa causa, Jefferson, que chega lá e diz, pai, eu comprei. Era teu e tu me desse. Problema na vertical, busque o advogado, não desista. Há algum problema entre você e seu irmão? Há algum problema entre você e alguém que está aqui dentro? Aí o advogado não vai resolver. Aí é você. Problema na horizontal, problema com o teu semelhante, não é Jesus que resolve, é você. Arramal Yahas. Arracalamancandarras. Mas eu estou orando, irmão. Ei, deixa eu te dizer o seguinte, fica orando não, filho. Toma coragem, seja humilde e diz, eu errei, me perdoa. Mas Deus tem o tempo certo é hoje, é agora. Está com problema com alguém, procura, sai do banco, vai nele e diz, ei, é o seguinte, estamos indo para o mesmo lugar, temos o mesmo preço, vamos continuar assim não? Mas por que é tão importante, Tanner? Porque Paulo diz que é por causa dessas coisas que muitos estão fracos, outros muitos doentes, e muitos já estão morrendo prematuramente, e não é morte espiritual não. Quando ele fala de fracos, ele está dizendo, ei, está fraquinho, né? O mundo está dominando, né? Não consegue resistir uma tentaçãozinha, né? Oh, irmão do céu, eu não sei mais o que eu faço. É a comunhão que está faltando. São problemas que estão enrustidos. Mas irmão, não é roubo, é divisão, é discórdia. É briguinha, é picuinha, é inveja, é ciúme. Estão cantando tudo juntinho, coisa mais linda. Mas o coração, Ragal e Arras. Ei, o Espírito me diz que ele já começou a falar hoje de manhã para quem estava aqui. Eu só estou dando sequência. Eu nem estava aqui, não sei o que deu. Só sei que foi a irmã Salma que pregou, que o pastor me falou.
Ei, tem muito fraco entre vocês. Ô Paulo, e o que é? Esse é o problema. Tem muito doente. Nunca se viu tanto crente doente, pastor, dentro das igrejas. Ora, Jesus não opera. Muitas vezes eu fico me perguntando, Gessé, a gente unge com óleo, a gente faz a oração da fé, a gente jejua, paga o preço, e a pessoa continua doente. E a resposta vem no culto de ceia. Quando resolver um probleminha. É tão simples. Não estou dizendo que todos estão nesse nível aqui. Não. Ele vai dizer assim, ei, pensa aí, como é que está? Se não é uma das razões que está acontecendo o problema. E ele vai dizer assim, ei, e muitos de vocês, entre vocês já morreram. Os escritores são aqui, eles entram em acordo para a tradução do grego, dizendo, ei, muitos morreram prematuramente, estão morrendo antes do tempo. Por quê? Porque estão recebendo o juízo de Deus. Escute, o culto de ceia é um culto que Deus julga a atitude, o comportamento do homem interior. Paulo está dizendo no texto. E graças a Deus, Nivaldo, não é a gente que determina quem põe a mão. Né, pastor? É a própria pessoa. Ele está dizendo, é você que escolhe. Paulo está dizendo para eles, agora faz o seguinte. Faz aí um autoexame de consciência, mas cuidadoso. Pensa bem se você quer viver ou se você quer a mão de Deus sobre você. Não, aqui não é o diabo que entra para condenar. Aqui não é o diabo que entra para tocar no corpo. Aqui não é o diabo, não. Aqui o Senhor está dizendo, é eu que cuido. É eu que julgo. Aqui o juízo é com Ele. E minha querida igreja, amados meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, dá um calafrio no corpo, dá um arrepio, o corpo treme, porque a gente começa a ter consciência, ei, eu preciso melhorar, eu preciso me consertar, eu preciso analisar, fazer um autoexame, para ver se eu sou apto. Mas Tanner, tu disseste que ninguém vai dizer para eu não tomar, não, ninguém vai dizer, podes ou não podes, tome ou não tome. Eu já vi pastor fazer isso, eu disse, meu Deus, que absurdo. A Bíblia diz, examine-se. Cada um é pessoal. Mas há uns critérios aqui que foram mencionados. Então pense bem. Se você está em comunhão com Deus, ou se a prática da tua vida está rompendo essa comunhão, aí você já começa a ir no banco orar. Já começa a clamar, Senhor me perdoa, Senhor me resgata, Senhor me renova, Senhor me dá graça, Senhor me reconcilia contigo. Agora, se tem problema de divisão, de contenda, de discórdia com alguém, já sai do lugar e vai também. Perde não. Não é para você não participar da ceia, é para que você participe consciente. É para que você participe dizendo, Senhor, obrigado, e Ele te cure, Ele te abençoe, Ele abra portas, Ele te renove, Ele mova a tua vida, a tua família, as tuas bênçãos de uma maneira especial. Coloque-se de pé. Eu temo, queridos irmãos, que em nossos dias tem muita gente ficando fraca na fé, porque estão dentro desse contexto. Casamento é uma maravilha, família é uma maravilha, mas não suporta ver o irmão no banco da igreja. Não suporta ver a jovem nova que chegou e Deus deu um talento para ela. Porque isso não é só para idosos, não é só para maduros, não. Isso já pega nas crianças. Não suporta ver um adolescente novo, que não faz parte do seu grupo social, que não tem ele lá nas redes sociais. Não suporta ver uma pessoa nova chegando na igreja, o coração já se fecha todo. Ei! Aragau arrachelebas. Storemalagal chutulebahau e abrévias. Como eu queria ter fugido disso.
Como eu queria ter prego sobre a oração, sobre a volta de Cristo. Mas Deus sabe o que dá para a gente. Ele sabe o remédio que a gente precisa. Ele sabe o problema que nós estamos enfrentando. Faz campanha de vitória e nunca ganha bênção. Deus está dizendo, o problema está aqui, ó. O problema está nisso. Hoje é noite de você se livrar disso. Hoje é noite de você botar o que é lixo no lixo. E hoje é noite de você pegar na mão de quem tem valor. O que não presta, joga fora. Esses sentimentos, essas coisas, vai embora. Agora a pessoa que está do teu lado assim, ei, eu não sabia, tinha esquecido. Mas rapaz, tu custou caro, hein? Hã? Né, Michel? Hã? Olha para o Jefferson olha para ti, rapaz, temos o mesmo preço, hein? A idade eu acho que não é igual, o óculos a gente também já usa, né? Um mais magrinho, o outro mais magrinho ainda, mas ó, pagou igual, né, Nilton? Hã? Né? Não é verdade? Ei, essa pessoa que está do teu lado aí, ó, pegue na mão dela, por gentileza. Não, só vai orar. Pega na mão dela. Eu não sou de fazer isso, mas está tão gostoso o clima. Está tão maravilhoso. Dá uma olhadinha para ela. Olha para o rostinho dela. Talvez você ainda não tenha tido esse momento, mas olha para o rostinho dela. Tenta gravar a fisionomia dela. Talvez você vai ver lágrimas se derramando. Talvez você vai olhar para o rosto dela e vai ver a aflição que ela está passando. Talvez você identifique uma angústia, um sentimento diferente que você não tenha percebido ainda. E o Espírito Santo vai tocar no teu coração sobre aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve ministrar sobre a vida dela. Segura assim, ó, não aperta até moer os dedos, não precisa, mas dá uma olhadinha, dá um sorriso para ela. Essa pessoa tem o mesmo valor que você. O nosso pastor já vai orar por nós, mas enquanto isso, comece a orar você aí. Comece a orar. Vá orando aí. E a minha parte termina aqui, eu passo para o nosso pastor. Não solte a mão da pessoa aí não. Continue. Grande Deus, queremos render a Ti toda a graça, toda a glória, toda a honra, porque Teu é o reino, é o poder e a glória. Tu és o soberano, a obra é Tua, a igreja é Tua, nós que ministramos somos Teu. Nada melhor do que ouvir a Tua palavra, que cura, que resgata valores, coisas que estão enterradas no fundo do coração, que o louvor não arranca, a oração não arranca, mas a palavra arranca, porque ela é a palavra de Deus. Deus, Tu tens falado de manhã, Tu tens falado terça-feira, Tu tens falado hoje, a mesma palavra, correndo na mesma direção, porque Tu ama a igreja, Tu ama o povo, Tu quer nós junto de Ti, aqui nessa terra e no céu. Pai, nós abençoamos cada um que aqui está. E se alguma coisa não está correndo, ou alguma pessoa tem dificuldade, é hora de se levantar, tomar decisão, tomar atitude, porque Deus está nesse ambiente, Deus está nessa mensagem, Deus está nessa casa, curando pessoas, curando o coração, restaurando vida. Amém. Aquela cruz que